Estamos ao vivo, iniciando a nossa super semana de lives. Vou esperar enquanto o Instagram vai notificando, o pessoal já está entrando. Liana e o povo todo entrando. Essa semana teremos Amaral sobre abertura vida, quarta-feira com a Deia, quinta com a Mãe dos 11 com a Andréia, sexta com João Malheiro sobre virtudes e sábado com a minha comadre Lari. Oi, amiga! Oiê! Não acredito que esse dia chegou! Ai, pois é. Meu Deus, né? Parece que ia demorar. Finalmente! Ah, me fala. Tô nervosa Lá até para dizer chega. novembro! Eu falava Ah, lá para novembro, eu quero fazer uma série de lives e chegou. chegou, E a chegou. E Letícia a tá Letícia aí não. no forninho. Que bom, que bom. Já Depois da pensou, live já pode nascer. já pensou um trabalho de parto ao vivo? Oh, então, não. Vamos deixar para depois da live. E aí, amiga? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Mais ou menos, Bem? tudo bem. Nervosa. Mais ou menos. Tudo bem. Então, gente, eu vou. Se tu quiseres começar te apresentando rapidamente. Posso me apresentando já, então? Isso. Tá. Então, eu me chamo Emanuele, eu sou casada com o Guilherme, a gente está junto já há 7 anos, de casados, né? 14 juntos, na verdade. Nós somos pais do Arthur, que tem 6 anos, a Maria Luísa, que tem 3, e a Letícia, que está no forninho aqui para sair a qualquer momento. E eu acho que isso precisa de mais alguma coisa. Tenho 36 anos, sou servidora pública federal. Que mais, Caca? Tá bom assim? Eu Nunca acho fiz que é isso na isso. vida. Acho que é isso. Não, tá perfeito. Ótima primeira apresentação. Então tá bom. Pessoal, só. Ah, eu vou botar aqui o nome da live, né? Um caminho de abertura à vida, eu vou fixar aqui. Enquanto isso, vão mandando, vão clicando aí no aviãozinho e mandando para todo mundo que vocês conhecem, para o pessoal vir para cá também. Um caminho de abertura à vida. Deixa eu fixar. Isso. E já vamos começar. Ai, não estou conseguindo fixar. Ih, já subiu. Já perdi aqui. Tá, deixa. Vai sem fixar mesmo. Tá bom. Manu, toca a ficha, pode começar. Ai, meu Deus, tá bom. Eu vou falando, e aí qualquer coisa vai me interrompendo. E se eu estiver falando muito rápido, tu avisa, que às vezes quando eu fico nervosa eu desato a falar. Tá? Pode, manda ver. Então tá bom, vamos lá. Bom, eu antes de começar mesmo a história em si, eu gostaria de trazer, citar uma story do Ícaro, que eu separei para começar essa live, porque descreve de uma maneira assim, bem sucinta o caminho que a gente percorreu. O Ícaro de Perguntaram. Carvalho, né? Isso, obrigada, Keco, Ícaro de Carvalho. Perguntaram um dia assim para ele: quero voltar à igreja. Estarei em pecado mortal se não quiser ser aberta à vida. Tenho 2 filhos. E a resposta dele foi a seguinte: primeiro retorne, depois se preocupe com isso. Nenhum de nós é capaz de amar plenamente distante dos sacramentos. Estar aberta à vida para você agora, na situação que se encontra, pode ser algo inimaginável, mas é porque a sua imaginação precisa ser alargada. Não há vida e busca pela santidade sem vida de oração e penitência. Um passo de cada vez. Primeiro retorne, se confesse, volte a comungar, estabeleça uma rotina diária de orações, busque entender aos poucos o terço. Assim como um soldado que se esgueira sobre a lama e escapa dos arames farpados, é que avançamos espiritualmente. Então, eu separei esse story aqui, eu quis começar com ele, porque ele é quase que um roteiro do que aconteceu na nossa vida. É até engraçado, assim, de ler e saber tudo o que aconteceu. E também porque eu sei que o assunto que a gente vai tratar aqui, ele é um pouco difícil, né? Ele pode causar um certo desconforto, assim, num primeiro contato. Digo isso porque a mim causava um imenso desconforto, né? Quando eu ouvia falar em abertura à vida, ou quando eu me via diante de famílias numerosas, assim, me causava um certo desconforto. Então, acho que esse story vai dar bem o passo, assim, da nossa conversa, né? Que é um E caminho, né, Manu? é um caminho, é um processo longo, né?
E dar esse passo, digamos assim, do lado de lá para o lado de cá, não foi um passo de mágica. Foi, como tu falou, um caminho, foi um processo de conversão muito longo, muito doloroso também, muito difícil, não foi fácil. E hoje, assim, olhando para trás, eu consigo perceber a sutileza, assim, a bondade, na verdade, né, de Deus, que podia podia se impor e escolheu um caminho, assim, mais de convidar, né, para a gente viver o que a gente está vivendo hoje. Então, assim, para as pessoas que não me conhecem, e até aquelas que me conhecem, mas não conhecem a Manu de sempre, assim, de antes, entenderem o tamanho do pulo que aconteceu, eu vou explicar o contexto, vou contextualizar vocês na minha vida. Eu fui criada numa família católica, mas que, como a grande maioria das famílias católicas brasileiras, sim, só vai à missa em solenidade, né, em datas especiais, não tem uma catequese, assim, realmente, dentro de casa, né, e não tem, assim, hábito de oração em família, não conversa sobre virtudes, tem uma vivência muito escassa de sacramentos. E assim como todo bom católico que vive assim, é um crítico de primeira mão da doutrina da igreja, né? Eu cresci naquela máxima de que eu acredito, mas eu discordo de boa parte das coisas, e aí eu vou procurar as minhas respostas em outras religiões, em filosofias e por aí vai. E além disso, de todo esse panorama espiritual no qual eu cresci, a minha mãe, que é uma pessoa assim que eu tenho uma admiração enorme, que sempre foi muito dedicada, muito zelosa na criação das filhas, né? Eu tenho mais duas irmãs. Ela teve uma vivência que acabou marcando muito, dando o tom, digamos assim, da nossa educação. Ela nasceu em 1950. Então, se tu for calcular aí, ela teve uma juventude no boom da revolução sexual, né? Ela foi marcada, assim, pelos apelos, né? Pelas as convicções que a revolução sexual trouxe na época. E isso influenciou aquilo que ela trouxe para a gente na nossa educação, a ponto de, assim, quando eu fui conversar com ela sobre meu primeiro namorado, ali por 16, 17 anos, ela não sentou comigo e me falou sobre castidade, né? Ela devia até ter feito antes, mas enfim. Ela não conversou comigo sobre esse assunto. Ela me pegou na mão, me levou na ginecologista e ali eu comecei a tomar pela primeira vez o anticoncepcional, né? E eu fui O que é dali. muito comum, né, Manu? É, Não foi só na tua família assim, né? não, eu até ia comentar em seguida, assim, que eu usei até tentar ter meu primeiro filho, né, aos 29 anos, foram quase 15 anos de uso, assim, contínuo, e eu nunca fui atrás de, tá, será que tá certo isso, estou fazendo errado? Porque todas as minhas amigas usavam, todo mundo usava, não tinha uma outra opção, assim, né? As E se opções eram tivesse qual errado, usar. era melhor nem saber, né? Se tivesse errado, era melhor nem saber. Não, exatamente. E a o que a gente pensava era qual usar e não se usar, né? Uhum. E tanto que assim, eu não ouvia falar de efeito colateral danoso, realmente, assim, acho que isso é algo que vem sendo falado mais recentemente, na época não, né? Há 15 anos atrás. Não. Isso, 15 anos atrás não era tanto falado. E exceto assim, esse dá mais espinha, esse dá mais TPM, né? Essas coisas assim que era a nossa preocupação na época. Eu sabia já, desde sempre, eu acho, que eu sabia que a igreja tinha um posicionamento contrário, mas eu nunca fui atrás de entender o porquê desse posicionamento. E assim, na minha cabeça, a igreja era retrógrada. Ela era antiquada, não era bem assim, e não quero entender, não quero saber por que ela está pensando isso. Vou continuar aqui com a minha opção, né? Como eu falei, acredito, porém critico. Então, enfim, foi mais ou menos aí, né, como eu falei, as circunstâncias da minha vida para as pessoas entenderem. Daí, aos 22 anos, eu conheci o Guilherme, que é o meu marido, e ele é tão católico, né, na época, né, tão católico, tão preocupado com castidade, com anticoncepcional quanto eu, ou seja, zero, né. E aí a gente teve um período longo de namoro, porque a gente teve muitos períodos de distância,
E a gente tinha aquela vontade de ter uma vida estável antes de se casar, né? Já ter construído uma estabilidade financeira para poder se casar. Então, a gente namorou durante 7 anos e fomos nos casar já beirando os 30 ali, né? E o Guilherme sempre me falou, durante a época de namoro, que ele queria ser pai novo, né? Antes dos 30, que pra gente isso aquilo já era um... Tanto que a gente foi os primeiros da turma de amigos a ter filho, né? E quando a gente estava prestes a comemorar ali 1 ano de casamento, isso, a gente engravidou do nosso primeiro filho. O período que eu fiquei sem anticoncepcional foi mais ou menos assim a gestação do Arthur. Porque eu larguei para engravidar dele, já engravidei de primeira, na primeira tentativa. E logo que ele nasceu, por recomendação da obstetra, eu já retomei o uso, assim, foi bem rápido. Acho que tinha 1 ou 2 meses de vida, eu já retomei. E aí, seguindo também, de novo, a corrente majoritária, a gente tinha planejado ter 2 filhos, né? Uma grande Um maioria. casal. Casalzinho de preferência, né? E adivinha, veio uma menininha. A gente, passado aquele primeiro ano, né, do primeiro filho, que é o ano, assim, né, mas para se adaptar, para começar a ter coragem de falar em outro, a gente sentou, começou a pensar qual que era o período, assim, né, mais o ideal para ter diferença entre os dois. E resolvida essa matemática, a gente esperou dar aquele tempo, larguei de novo o anticoncepcional. E de novo, no primeiro mês, eu já estava grávida e daí veio a menininha e foi onde a gente falou, oh, perfeito, tá na hora de fechar. E tanto... Família completa. Não, completou, tá, não precisa de mais nada, né? E isso era tão claro, assim, na minha cabeça, que quando eu soube que era menina, eu imediatamente me desfiz de todas as coisas do Arthur. Eu não tenho, tipo, eu tenho a saída da maternidade, a roupinha do batizado e o primeiro body. Eu acho que isso é tudo que eu tenho guardado dele, assim, o resto foi embora, né? Bom, enfim, a gente estava ali grávidos da Maria Luísa, já fazia 6 meses que eu estava grávida. E essa vida planejadinha que a gente tinha sob controle, daí começou a sair completamente do controle, né? O Arthur, ele tinha recém-completado 2 anos de vida, ele sofreu um acidente, ele se afogou. E a história do acidente dele, né, daria toda uma outra live. Né? E para a gente se manter assim no foco do assunto, eu vou resumir o acidente dele em 2 pontos que são importantes aqui para a gente. Que apesar de toda a nossa fé, de todas as orações, o Arthur ele não se recuperou completamente do acidente, né? Ele ficou com bastante tempo sem oxigênio, ele teve parada, tudo. E ele ficou com uma lesão cerebral bem severa. E ele hoje, assim, desde lá para cá, né? Ele não tem praticamente nenhum movimento voluntário. Ele depende da gente para praticamente tudo. Ele se alimenta por sonda. A comunicação dele ainda é algo que está muito primário, ainda está evoluindo, mas ele ainda vocaliza pouco, assim, não fala nada, né? São vocalizações bem... Assim, enfim, é bem difícil, não é nada consistente, digamos assim, que a gente consiga entender o que ele, né? O que ele quer, o que ele sente. E como eu falei, ele depende da gente para tudo, né? E o segundo ponto do acidente dele que é importante é que desde lá, no primeiro minuto do acidente até hoje, a gente passou, eu e o Guilherme, a gente passou por um período e continua passando por um período de conversão bem intenso, assim, sabe? Um processo de conversão, desculpa, não um período. Um processo de conversão bem intenso, né? Então, toda aquela vivência que a gente tinha anterior, né, aos poucos foi mudando. Já dentro do hospital, assim, foi um período que durou mais ou menos 3 meses, pouco mais de 3 meses, né? Tanto que eu entrei grávida 6 meses da Malu no hospital com ele e saí de lá com ela nos braços e ele ainda estava no hospital, ele foi ter alta um pouco depois. E nesse período a gente começou a ter hábito diário de oração, né? A gente começou a ler diariamente o Evangelho, coisas que a gente não fazia até então. A gente começou a frequentar a missa, assim, com atenção mesmo, porque até então a gente ia por obrigação, né? E a gente começou a buscar, assim, com bastante devoção os sacramentos da Eucaristia e da confissão, né?
E aos poucos, assim, essas primeiras buscas, elas começaram a fomentar outras buscas, assim, foi uma coisa foi levando a outra, né? E aí, ler o Evangelho já não bastava. A gente precisava de uma meditação para aprofundar aquela leitura, né? E através dessas meditações, a gente começou a ter mais contato com a doutrina da igreja, que aparecia muito nas reflexões que a gente ouvia e lia da... Malu tá querendo dar um Falar com oi Deus. aqui. Vai lá, meu amor, vai dormir. Ela não ia sossegar se ela não desse um tchauzinho. E aí a gente Querido. então começou a ter mais contato com a doutrina da igreja, que aparece muito assim, né, nas reflexões que a gente acompanha, a vida dos santos, que até então a gente não tinha, o cultivo das virtudes, que a gente também nunca tinha, né, ido atrás sobre isso, assim. Enfim, a ânsia de conhecer, de entender e de viver cada vez mais profundamente a nossa fé foi crescendo, foi tomando conta, né? E e a gente começou, a nossa vida foi mudando assim, de uma vida que girava em torno, girava ao redor das nossas vontades, dos nossos desejos, dos nossos planos, foi se voltando completamente para Deus, né? Aos pouquinhos, assim, não foi nada que aconteceu de uma hora para outra. Mas a gente chegou num ponto em que a gente percebeu assim que agora a nossa vida estava voltada para Ele, que a gente começou a buscar que os atos do nosso dia fossem feitos buscando Ele, né? Desde o momento em que a gente acordava ali na oração, mas também assim nas relações entre nós, entre eu e o Guilherme, na maneira como a gente passou a educar a Maria Luísa, como a gente passou a cuidar do Arthur, né? Tudo tinha essa busca por ter Deus a todo momento com a gente. E mais do que isso, assim, né? Buscar entender e descobrir a vontade dele para a nossa vida, né? E também uma coisa assim que a gente começou a ter mais contato foi nos momentos de lazer. Assim, filmes, livros, né? Começamos a nos aprofundar muito através dos livros. E os perfis aqui das redes sociais também, que tiveram um papel bem importante, assim, né? Nesse caminho. Bom, enfim, tudo começou a girar em torno, né, dessa busca por Deus. E aí foi coisa com o coração, assim, com essa disposição que ele encontrou a gente e resolveu fazer uma mudança drástica numa coisa que era completamente sedimentada na nossa vida, né? Que eram os filhos. Foi no segundo semestre de 2018. Eu estava fazendo voluntariado numa fazenda aqui em Florianópolis que acolhe meninas ex-usuárias de drogas e ajuda no processo de recuperação delas. E eu ia toda semana lá fazer reflexões com elas, né? Levar temas para a gente meditar juntas, partilhas e tal. E aí, numa das vezes que eu fui, a responsável lá pela fazenda me entregou uma revista e falou assim: dá uma lida nessa revista para trazer numa próxima reflexão. E a revista era sobre a Eucaristia. Eram diversos artigos que tratavam de vários enfoques, assim, com milagres eucarísticos, o ato de comunhão em si, enfim, várias coisas. E esse artigo específico sobre o ato da comunhão, ele lá pelas tantas, ele falava sobre a comunhão em pecado. E eu, bem honestamente falando, com vergonha, desde da minha primeira comunhão, eu não lembro de ter tido um momento consciente realmente, assim, de pensar se eu estava indo receber o Santíssimo Sacramento em pecado mortal ou não. Não era algo que eu, né, tipo, pensava. Então aquele artigo mexeu, assim, profundamente comigo, né? E, e assim, mesmo o que é curioso de pensar é que naquela época eu já tinha assim uma noção, né, de conhecer os meus pecados, as minhas misérias, fazer esse exame de consciência. Eu sabia que haviam vários, né, contra os quais eu estava lutando. Mas naquela hora teve uma única coisa que pulou na minha cabeça assim e veio de imediato quando eu li o artigo, que foi os anticoncepcionais. Na hora, assim. E eu sabia, né, como eu falei, eu sabia que tinha uma posição da igreja, né, bem contundente a respeito, nunca tinha ido atrás. Mas pela primeira vez, eu pensei ali naquele momento que não era a igreja que era retrógrada, era eu que estava errada em não entender, e não tentar entender pelo menos
a posição da igreja, né? E, e aí eu fui atrás de entender, né? A Malu estava com 1 ano e meio na época e eu tinha colocado Jill no parto dela, ela nasceu de cesárea, porque ela tava sentada, né? E aí a obstetra falou, bom, já que vamos fazer uma cesárea, já aproveita e coloca o Jill ali na hora mesmo, já fica com um problema menos para resolver depois. E aí foi, né? Não questionava, fomos. Aí então eu comecei a imediatamente questionar, né? Ir atrás, a pesquisar. E o que eu achei assim de imediato me chocou muito, foi algo que para mim foi bem inesperado, que foi um dos grandes problemas do uso do anticoncepcional, que é o mecanismo de funcionamento deles. Eu não fazia ideia de como os anticoncepcionais funcionavam, porque eu nunca tinha ido atrás de entender. Então, assim, o que eu li, né, inclusive na própria bula, não só nas outras coisas que eu pesquisei, mas na própria bula, é que o mecanismo é conter o espermatozoide para que ele não fecunde o óvulo, né? Que ele não chegue lá e não fecunde. Mas há a possibilidade dele não ser contido e eventualmente fecundar. E esse eventualmente não é tão eventualmente assim, é uma taxa muito maior do que eu imaginava. Na verdade, eu nem imaginava que essa hipótese existia, eu achava que parava ali. Mas tudo bem, acontecendo, ele vai fecundar e aí o anticoncepcional vai causar, seja ele qual for, né? Vai causar uma, uma situação adversa no útero que vai impedir que aquele óvulo fecundado, aquele embrião, né, ele seja implantado na nidação. E isso para mim foi bem difícil, porque e vai ser descartado, né? Só voltando, vai ser descartado no fluxo menstrual. Vai parecer que é um fluxo menstrual normal, mas na verdade é uma perda, né? Isso para mim foi bem difícil, porque eu tinha feito o meu TCC na faculdade. O tema era pesquisa com célula-tronco de embrião, né? Então, o primeiro capítulo do meu TCC, ele foi todinho voltado para o estudo das teorias que explicam o início da vida, né? Eu tive que fazer esse estudo para poder chegar na conclusão da licitude ou não daquelas pesquisas, né? Então, eu estudei que tinha a teoria que falava que o início da vida era na concepção, que o início da vida era na anidação, no desenvolvimento do sistema nervoso central, e por aí vai uma série de teorias, até a teoria que diz que a vida só existe com o nascimento com vida, que dentro do útero não é vida. Então, existe uma série de teorias. E para mim tinha ficado muito claro naquele meu estudo que o início da vida era na concepção, não havia outra possibilidade. E descobrir que eu estava usando um mecanismo que interrompia o curso que começava na concepção, que impedia a anidação, foi tipo, não dá, eu não posso continuar. Eu já sei, eu sei o que é isso, né? Eu estou descartando, estou assumindo a possibilidade, estou ao menos assumindo a possibilidade de descartar, né? De fazer com que esse processo seja interrompido e eu acabe descartando uma vida, né? Então, para mim, ele já ficou muito claro na minha mente, eu não posso continuar com isso, né? Eu nunca tinha ouvido falar nos abortos ocultos, né? E ali foi meu primeiro contato com isso. E aí a minha cabeça foi tomada por uma série de pensamentos, assim, preciso falar com o Guilherme, gente, eu preciso marcar uma orientação espiritual, eu preciso marcar uma ginecologista para tirar o DIU, um monte de coisa. Mas a primeira coisa, assim, que me vinha na cabeça era, tá, tudo bem, eu não vou mais tomar anticoncepcional, mas o que eu vou fazer? Porque eu não quero continuar descartando, mas eu também não quero ter uma vida, entendeu? Não tô pronta para isso, ainda tenho o Arthur aqui, ainda tenho toda essa situação. Então, alguma solução tem que ter, né? E aí, antes de chegar nessa solução, né, antes de partir para esse próximo passo, eu queria só fazer um parênteses e contar da conversa que eu tive com a ginecologista, que eu achei muito engraçado. Que eu fui para ela e pedi, né, eu quero tirar o DIU. E ela me questionou porque nenhuma das pacientes dela voltava pedindo para eu tirar o DIU, exceto quando estivesse tentando engravidar, e ela sabia que não era esse o caso. E eu falei, porque ele tem efeito abortivo. Dela, não, ele não tem efeito abortivo. Daí eu perguntei, tá, mas é possível acontecer a fecundação de um óvulo com o DIU, mesmo com o DIU? Ela, é possível. Deu, tá, e o que vai acontecer se o óvulo for fecundado? Então,
Ele não vai ser implantado e ele vai ser descartado. Daí eu fiquei... Mas ele não tem efeito abortivo. Tipo, tá. Não, Então, Manu, e assim, ó, essa concepção de início da vida foi alterada por causa do anticoncepcional. sim, Essa ideia de que a vida começa depois da nidação é o que torna o anticoncepcional não ser ilegal. sim, Porque no Brasil, se aborto é crime, pois é. o anticoncepcional não pode ser abortivo. Então a gente muda a concepção de início da vida. A gente diz que é depois da nidação, então já não é mais abortivo, né? É, Mas bom, assim, pensando pela nossa fé, assim, a gente pensa, é uma vida, tá? É um embriãozinho, mas não é só isso, é uma alma imortal, né? sim, não. Ali, na hora da fecundação, Deus infunde um espírito imortal, né? O desejo de Deus está ali naquela célula microscópica, né? Que tem todas as condições de se tornar já é um ser humano, mas tem todas as condições de se desenvolver um ser humano, assim. Sim, Então é. é um processo ininterrupto, né? Começa ali e... Enfim, eu sei que eu fiquei olhando com uma cara assim pra ela e falei, tá, marca mesmo assim, eu vou tirar mesmo assim. Então, não é, já que tá dizendo não é, mas eu quero tirar mesmo assim. Mas enfim, né? Então eu tinha essa ideia, né, clara na minha cabeça de que o anticoncepcional estava descartado. E também, por um outro lado, que naquele momento assumir um risco, né, de ter mais um filho era algo muito difícil. Eu, inclusive, na orientação que eu tive com o orientador espiritual, que foi uma das coisas que eu fiz também, assim, que tudo isso aconteceu, né? Ele falou que realmente a nossa situação familiar era muito difícil, era muito complicada, que era totalmente compreensível, que a gente não se sentisse preparado naquele momento, né, para acolher uma nova vida na nossa família. Então, né, a partir disso, assim, eu fui pesquisar e eu vi que a nossa solução, então, era os métodos naturais, que até então eu nunca sequer tinha estudado, né? Eu tinha ouvido falar, que foi as minhas pistas, assim, através de ti, numa reunião que a gente teve depois de um retiro, né? Que a gente tinha servido juntas e eu te ouvi falar a respeito, não tinha sido comigo, tinha sido com outra pessoa, mas eu peguei um pouco, assim, da conversa e me lembrei. E também a Maria Zoe, que coescreveu um livro, né, com a doutora Zélia, uma ginecologista, que é chamado Regina, o livro, e trata sobre os métodos naturais de revelação de fertilidade. E eu conheço porque ela é uma amiga uma amiga íntima da minha irmã mais velha, né, uma grande amiga dela. Então eu mandei mensagem para vocês duas e falei, preciso conversar, né, em momentos separados, mas preciso conversar, né? Tô precisando de uma ajuda, enfim, e não adiantei nada do assunto. A Zoela não mora aqui em Floripa, né? Mas ela estava para vir para cá, por providência. Ela é postuladora uma das postuladoras da causa do Marcelinho, ia ter um evento aqui. E mesmo com o evento e tudo, e super atarefada, ela ainda me recebeu na casa dela, sem nem saber do que eu queria falar com ela. E me explicou tudo assim direitinho, né? Foi, nossa, foi sensacional no dia. Eu até li o livro depois, acho eu já tinha lido antes de conversar com ela. Enfim, assim, foi, o Regina, né? Foi uma conversa ótima. E aí eu lembro que no dia tinha uma missa em intenção da causa do Marcelinho e eu fui nessa missa, né? Ela estava lá também, ela ia participar. E aí, ao final da missa, ela me chamou e me apresentou ao Luan Gonçalves, que ela tinha me comentado na conversa que ela conhecia, que era um jovem médico, que era um instrutor do Billis, que era excelente, que era para procurar ele, que ele ia me ajudar. Porque a minha preocupação maior ali não era nem entender como era que o método funcionava, era saber se ele era eficaz. Eu precisava saber se ele era eficaz, se eu ia estar garantida. Não ia acontecer nenhum risco, né? Aí ela falou, não, ele vai te explicar tudo direitinho, vai te ajudar, enfim. E aí teve também o nosso encontro, né? Eu não lembro se foi antes ou depois. Eu não consigo lembrar com quem que eu conversei primeiro. Mas eu lembro que a gente teve bem pouco tempo, a gente estava com as meninas ainda, né? E foi bem difícil, assim, da gente conseguir se concentrar na conversa. Mas dali para frente a gente começou a conversar assiduamente sobre isso. E eu lembro, assim, que tu ficou muito feliz, né? Quando eu te contei, assim, do que estava acontecendo, assim, eu lembro que tu ficou radiante. E que uns dias depois tu passou na minha casa e tu deixou uma sacola cheia de livros, uma flor
E um cartãozinho que eu tenho até hoje aqui, tá guardadinho aqui. E essa frase que tu escreveu para mim, assim, hoje ela faz sentido. Na época eu acho que eu devo ter lido e ficado assim, meio. Mas agora eu olho para ela, eu leio assim, faz total sentido. E tu escreveu assim: quando a luz de Deus ilumina a nossa consciência, torna-se impossível desviar os olhos da verdade. Conta comigo. E hoje ela é. Tem nem palavras para essa frase. Bom, daí, armada com os livros, com a assistência do Luan, eu comecei a estudar intensivamente, né, o Billings. Eu comecei também a seguir alguns perfis da internet que falavam sobre o assunto, que me ajudaram a entender mais ainda, né, sobre o método e tudo mais. Dos perfis que eu segui, assim, eu recomendo fortemente para quem tiver com dúvidas sobre o assunto, quiser entender melhor, o da Ana de Rosa e o do Dr. Felipe Duarte, foram dois que me ajudaram extremamente, assim, eu lembro como foi fundamental. E a essa altura do campeonato eu já tinha conversado com o Guilherme, eu já tinha explicado para ele o que estava acontecendo, né, tudo aquilo que eu tinha descoberto, enfim. Assim, eu preciso falar que essa foi uma graça imensa que Deus me deu, assim, sabe? Que foi fazer esse caminho lado a lado com ele, assim. Desde o acidente, a gente começou juntos um processo, né? Não foi algo que eu vivi sozinha ou que só ele viveu, né? Cada um teve o seu passo, enfim, mas a gente viveu juntos esse processo. E, e ele foi muito parceiro na hora que eu falei, assim, né, da questão do anticoncepcional, ele falou que não, lógico, que a gente ia estudar, ia entender, ia atrás, ia fazer isso juntos, né? E eu continuava usando, na verdade, o anticoncepcional. E eu tinha tirado o DIU, né? Mas eu tava usando pílula porque, assim, não dava. Pra mim era, tipo, eu sabia que estava errado, eu queria corrigir aquilo, eu não queria mais aquele risco. Mas eu não tinha ainda segurança, enfim, era uma confusão, uma confusão mental enorme. E, e aí eu comecei, essa ânsia começou a crescer assim, eu queria largar, e um dia eu simplesmente falei, não, eu não tô segura ainda de que eu já sei o método, de que eu já entendi, mas eu não aguento mais essa incerteza essa possibilidade de estar descartando, de não saber o que está acontecendo, e eu não quero mais, e deu. Vamos assim, e vamos aos pouquinhos, e né, fazendo o maior período de abstinência, se possível for, mas vamos, e chega dessa história de anticoncepcional. E aí a gente, né, sentou, conversou, eu expliquei para ele como é que funcionava, tudo direitinho, o método e tal. E a gente começou ali um passo juntos do nosso relacionamento, né? Porque era muito diferente agora. A gente não podia mais ter relação a hora que a gente quisesse. Ele precisava entender junto comigo o que acontecia com o meu corpo, né? Precisava acompanhar comigo o que estava acontecendo, quais eram os sinais, em que período que eu estava. E a gente juntos ia tomar a decisão de assim, estou no período X ou Y. A gente juntos ia tomar a decisão conscientes dos riscos se a gente ia ter relação ou não. Então, isso, assim, mudou, foi fundamental, assim, para a nossa cumplicidade como casal, sabe? Eu acho que isso trouxe muitos frutos, assim, para a nossa relação. E para mim, particularmente, foi bem transformador, porque, como eu falei, né, eu tinha usado desde os 16 anos, tinha parado só para ter filho. E eu menstruei pela primeira vez com 14 anos, então foi um período muito curto, assim, que eu vi meu corpo funcionar sem anticoncepcional. Eu era muito nova. Eu nem lembro como é que era. Então, eu comecei a ver meu corpo funcionar. Isso foi libertador, assim, foi, né, uma coisa que eu nunca tinha visto. E eu comecei a ter uma noção de controle do meu corpo. Engraçado, né? Porque a gente toma um anticoncepcional achando que está no controle. Na verdade, eu fui me sentir no controle quando eu não tomava, né? Quando eu parei de tomar. E também, assim, mudou, né? Comecei a me sentir mais feminina, mais mulher, mais eu mesma. Assim, nossa, foi... Só o fato de largar já foi uma mudança muito, muito grande, assim, sabe? E aí a gente, né, tava lá, na nossa realidade nova, adaptados. Foi muito tranquilo se adaptar ao método. Ele realmente é muito eficaz se o casal está comprometido, se o casal é disciplinado, né? Porque depende da disciplina do casal. E satisfeito com a gente mesmo por ter tomado essa decisão de viver com mais coerência a nossa fé.
E aí pipocou na mente a pergunta, mas estamos sendo mais coerentes com a nossa fé? E aí ela surgiu pela primeira vez assistindo um vídeo da Dai e do Tiba que tu me mandou e que eles falavam, né, sobre o uso... esse vídeo. Eles falavam sobre os casais que usam mobiles como camisinha, né? E criticando essa postura, e nada define, nada, absolutamente nada define melhor o que eu senti assistindo esse vídeo, como o áudio que eu te mandei depois, que tu me remandou, né? Esse ano, né? Depois que eu já estava grávida da Letícia, eu acho. E que foi um soco no estômago. Eu falava pra ti assim, Caca, foi um soco no estômago, foi não só no estômago, foi um soco no corpo inteiro, assim. Foi... era muito clara na minha cabeça naquele momento, assim, eu não tinha dúvidas da dificuldade que a gente estava vivendo em função do Arthur, né? E assim, para quem não conhece exatamente, né, a história, para quem não tem contato com a gente de perto, é uma dificuldade que vai desde o financeiro, porque os tratamentos com o Arthur eles são caríssimos, são extremamente caros. E desde o acidente, só eu estou trabalhando, né? Desde até um pouco antes, mas enfim, só eu trabalho, né? A renda da nossa família só eu, porque eu sou servidora pública e fez mais sentido para a gente eu seguir trabalhando e o Guilherme assumir todos os cuidados com o Arthur, né? E tem também as dificuldades emocionais, que eu acho que eu não preciso, né, me estender muito, mas não é nem um pouco fácil a gente ver o Arthur, né, dia após dia assim, tendo conhecido ele antes do acidente, sabendo como ele era, né? E também as dificuldades do dia a dia, né? Ele tem uma extensa rotina de terapias, né? Que a gente tem que ficar indo levar ele todos os dias. Tem as dificuldades que ele depende muito, né? Ele não pode ficar sem ninguém do lado dele. Porque até assim, quando alguém fica sozinho, né? Tipo, eu preciso sair, enfim, o Guilherme fica sozinho com ele. Ele tem que ficar atento, ele não pode nem sequer ir no banheiro sem ficar atento ao Arthur. Porque se o Arthur tossir, ele pode se engasgar com a própria secreção. Ele precisa de alguém para estar ali do lado para auxiliar ele. Então, é uma dependência muito grande que ele tem da gente mesmo, assim. Até a gente tem uma regra entre nós que não fica nem sequer sozinho com o Arthur e com a Malu, porque já aconteceu um incidente da Malu estar brincando perto dele e puxar sem querer a sonda dele e tirar o bottom, que é por onde ele recebe a comida, né? Então, assim, é uma situação bem delicada e que depende realmente de uma atenção muito grande por perto dele, né? Então, assim, eu tinha a noção dessa dificuldade e eu tinha lido já, eu já tive falando isso, mas na época não foi no teu perfil que eu vi, eu não lembro onde que foi, tentei me lembrar, mas não consegui. Que o motivo grave é quando a gente preferia ter outro filho do que ter esse motivo. E eu preferia ter 20 filhos do que ter o Arthur assim. Então, para mim era muito claro, assim, não, o meu motivo é grave. Né? Eu sei disso. Só que ainda assim, mesmo sabendo, né, que o meu motivo era grave, eu fiquei me questionando assim, tá, mas mesmo assim, será que a gente não tem que se abrir? Não sei, ficou assim na minha cabeça depois daquele vídeo, né? E eu queria aquele áudio que eu te mandei, que eu mencionei, eu sou obrigada a falar dele, porque quando tu me mandou, quando eu já estava grávida da Letícia, e eu fui ouvir, eu acho que eu te falei, né? Eu demorei um minuto de áudio, eu acho, para me dar conta que era eu que estava falando, que eu fiquei ouvindo, assim, eu não reconhecia a voz, eu não reconhecia o que a pessoa estava falando, e era eu descrevendo, né, as dificuldades, os motivos pelo qual a gente não, naquele momento a gente não via como uma possibilidade, né? E ter outro filho. E aí eu finalizava o áudio e isso me emocionou assim, sobremaneira. Eu finalizava o áudio falando que do mesmo jeito que ele tinha me alertado, ele tinha arrumado uma maneira de me alertar que eu estava errada usando os anticoncepcionais, ele arrumou um jeito, ele arrumaria, eu sabia que ele arrumaria um jeito se a vontade dele fosse que a gente tivesse outro filho, ele ia dar um jeito. Né? Eu finalizava o áudio falando isso. Eu acredito que se for isso que ele quer, ele vai dar um jeito.
E tu me mandou esse vídeo, esse áudio, eu já tava grávida da Letícia e eu gravei esse áudio, se eu não me engano, foi 1 ano antes de engravidar dela. Então, pra tu ver quanto tempo levou, né? No momento em que eu falei isso e que ele foi me mostrando a vontade dele, né? Bom, mas aí, voltando no que eu E tava assim, falando. só deixa eu fazer um parênteses, Ai, assim, do meu lado, né, do meu lado da história. A gente aqui, a gente começou de um estágio um pouco diferente, né? A gente no namoro, a gente já tinha uma noção de castidade. Quando a gente casou, a gente já pretendia ter, assim, a gente já sabia que o anticoncepcional era abortivo, já não pretendia usar. Mas a gente usava o Billings como camisinha católica, né? Na nossa cabeça, assim, o primeiro ano de casamento era o ano do casal, de a gente se conhecer, de a gente se adaptar, não era ano de ter filho, né? Então, assim, o nosso motivo grave era esse, era pagar as contas do casamento. Então, assim, a gente, embora já tivesse uma certa formação, a gente nunca tinha ouvido falar em abertura à vida, sabe? A gente não, a gente realmente pensava assim, me ensina aí como é que faz esse Billings e me garante que vai funcionar 100%, uhum, né? É isso. Então, assim, por isso que quando eu te mandei aquele... Porque, assim, quando a gente vai introduzir esse tema com uma pessoa, como era o teu caso, né? Que não tinha noção nenhuma, que nunca teve essa formação, é chocante mesmo. E quando eu mandei aquele vídeo, na mesma hora eu assisti o vídeo de novo, eu me arrependi, daí eu pensei, meu Deus, acho que eu fui longe demais, sabe? Acho que agora ela vai dar um passo para trás, porque, calma, ela acabou de largar o anticoncepcional, agora, sabe? Ela tá assim, ela tá na fase do, por favor, me garante que o Billings vai fazer com que eu não engravide nunca, sabe? E daí vem assim, não, peraí, mas o Billings também não é o ideal, sabe? Então, uhum, realmente, assim, e eu lembro desse áudio e eu lembro dessa tua frase mesmo, de ter me marcado, assim, de eu ter visto a esperança ali, sabe? E era uma esperança, Manu, de honestidade, sabe? De tipo, de sinceridade com Deus. Tipo, essa coisa que tu falou, assim, de se ele conseguiu mudar o nosso coração para os anticoncepcionais, ele vai mudar também para a gente se abrir a um próximo filho, né? E, ah, e eu acho que essa é a coisa mais importante, sabe? É a gente ser honesto com Deus, uhum, sabe? A gente pegar e dizer, olha, Deus, não sei, eu não sei das coisas, é tu que sabes. Eis-me aqui. Hoje eu não entendo, hoje eu não concordo, hoje eu não quero, mas assim, me mostra, sabe? Me mostra. E tu foi vendo assim como Deus foi confirmando, sim. né? Como ele foi mostrando, como ele foi confirmando e reconfirmando e reconfirmando, e vocês foram vendo que esse caminho era realmente a vontade de Deus, assim, né? Esse caminho de abertura. E só uma coisa que eu queria ter falado antes, que a Manu e o Gui, eles já deram uma palestra sobre o matrimônio deles, enfim. E era sobre não era sobre métodos, não tinha nada a ver com métodos, mas era sobre essa conversão deles depois do acidente do Arthur, né? E o Uhum, Gui, ele falou uma coisa que me toca, assim, num nível que era assim, ele falava, claro, a Manu não deu detalhes, mas assim, eles moravam no Rio de Janeiro, ganhavam muito bem, eram, não vou dizer, eram ricos, assim, tinham uma vida muito boa. muito boa. 2 filhos, um casalzinho, vida perfeita, um casal perfeito, lindos. Uhum, E aí o Gui falou assim: a gente tinha tudo e não uhum, tinha nada. Agora a gente não tem nada, né? Porque o Gui saiu do emprego, a Manu que trabalha, essa vida louca, assim. Agora a gente não tem nada e a gente tem tudo que a gente precisa, né? Que é Deus, assim. Então, tipo, é, Deus, ele nos encontra, né? Ele dá um jeito de nos encontrar, assim. No caso de vocês, sim. foi através do acidente, né? Que ele trouxe vocês para perto. Mas essa conclusão, assim, não tô concluindo a live, só essa conclusão da conversão de vocês, assim, de ver que, nossa, agora vocês têm tudo, né? Sim, sim, é bem isso. É, nossa, é bem isso. Nem Mas lembrava desculpa, eu fiz dessa um frase dele. parênteses muito grande. Não, mas Continua, continua. essa frase dele é forte mesmo. E é bem verdadeira. Bom, deixa eu voltar aqui. Onde? Ah, tá.
a gente tinha esse motivo, né? Tinha o Arthur, era claro que ali era grave, não havia questionamento que era grave. Só que ainda assim eu fiquei inquieta, né? Eu comecei a ficar muito inquieta com isso. E desde que eu tinha começado a estudar o Billings e ter contato assim com os métodos naturais, naturalmente a abertura à vida veio no pacote do assunto, né? Veio junto, assim, com quem falava sobre métodos naturais falava junto sobre abertura à vida, né? E a gente já tinha se convencido de que a gente estava pronto, né, para isso, assim, a gente já tinha conversado, falando, não, tudo bem, a gente pode se abrir, mas o Arthur tem que melhorar para a gente se abrir, assim, era uma condição, né. Não tinha na nossa cabeça, não entrava, assim, a possibilidade de fazer isso sem que ele tivesse tido uma melhora, né. E e como eu falei, né, eu tinha passado a seguir uma série de perfis de pessoas católicas para ajudar naquela vivência de fé cotidiana, assim, né, através do testemunho, do exemplo desses perfis eu fui aprimorando, né, a minha vivência. E alguns desses perfis falavam com muita assiduidade, assim, com muita constância sobre a abertura à vida, né? Um deles era o próprio Ícaro, que fala bastante, o Ícaro de Carvalho. O Ítalo e a Sami, a Marcile, falam bastante, né? Assim, os dois também. A Thaís Schmidt, a própria Ana de Rosa também fala. E, então, assim, eu comecei a ter muito contato com esse assunto através dos perfis, né? E esse contato, mesmo que virtual, com essas famílias que abraçam essa ideia de não planejar e de entregar, de confiar, né, nas mãos de Deus, a vontade dele, foi aos poucos mudando, assim, a minha maneira de enxergar a abertura à vida, que até então, como eu falei, era algo meio chocante, né? Eu comecei a perceber, a primeira coisa, assim, eu comecei a perceber que a nossa opção de ter só dois filhos, né, algo que a gente desde namorados conversava sobre, a gente tinha feito não porque a gente nunca tinha sido apresentado, na verdade, né? A gente tinha feito essa opção porque no nosso imaginário era tudo que cabia. Se a gente fosse pensar assim nas nossas amizades, no ambiente em que a gente cresceu de primos e amigos, a grande maioria tinha um irmão, dois irmãos no máximo, assim, né? Não tinha amigos com grandes números de irmãos, assim. E, e, e também foram pessoas que foram crescendo e foram se mantendo nesse plano de ter dois, diminuindo até para um, né? A grande maioria já vai parando no um. E eu acho que já vinha dos nossos pais isso, né? Essa noção de que dois tá bom. E aquilo foi se consolidando ainda mais na nossa geração. E ter quatro, cinco, seis filhos para mais era uma coisa que parecia fora do nosso tempo e espaço, coisa dos nossos avós, né? Não faz parte da nossa realidade. Então, assim, como é que a gente ia imaginar um plano? Como é que a gente ia traçar um plano que não sequer estava no nosso horizonte de possibilidades? Né? Voltando lá naquele story que eu citei no início, a gente tinha que alargar a imaginação, né? A gente não tinha contato com isso e quando começou a ter contato, começou a ver que era possível, né? E além de tudo isso, tem a questão também da busca pelo conforto, né? A gente foi ensinado desde sempre a buscar, a primar por uma vida confortável, a construir uma base sólida para a família, para que ela tenha, né, uma família construída sobre o princípio do conforto financeiro, conforto emocional, enfim. E quem tem filhos sabe que filhos requer essa saída da zona de conforto, né? Por si só, um filho já requer uma saída, porque requer uma série de renúncias e sacrifícios que às vezes a gente não está preparado para fazer, né? E quanto mais filhos você pensa em ter, mais você sai da zona de conforto, né? Tanto financeiro quanto emocional. E mais sacrifício e mais renúncia, né? E a gente só foi ter contato real com a noção de renúncia e sacrifício como uma coisa boa, como uma coisa fecunda, como uma coisa necessária no acidente. Até então era uma coisa tipo, não, sacrifício não, renúncia não, de jeito nenhum, né? Tanto que para mim foi bem difícil me tornar mãe, né? Tipo, começar com renúncias para mim foi quase depressivo, assim, foi bem difícil me tornar mãe do Arthur, os primeiros meses. Mas, enfim, tudo isso, né? Assim, eu percebo hoje que a nossa opção não era uma coisa assim, não era por maldade, sabe?
A gente não tinha maldade quando a gente pensava, vamos ter só dois. A gente não é que a gente era super egocêntrico e tudo mais, é que na verdade a gente era ignorância, né? Como eu falei, das possibilidades. Mas mais do que isso, assim, eu acho que a gente tinha sido muito doutrinado desde pequeno por uma cultura antinatalista, né? Então, a nossa opção estava dentro daquele universo que tinha doutrinado a gente. Então, assim, tudo isso que eu tô contando foram coisas que foram acontecendo ao longo de muitos meses, né? Como eu te falei, aquele áudio que tu mandou, que foi um ano antes, né? Da gente chegar onde a gente chegou. Não foi assim, não acordei do dia pra noite e me dei conta disso, né? Mas esse dia a dia, vendo e ouvindo a, essa realidade diferente, essa possibilidade diferente, né? Coisas que a gente não estava acostumado a ver, foi moldando o nosso coração, foi mudando a maneira como a gente via as coisas. E é aí que eu percebo que Deus se fez gentil, assim, se fez muito bondoso com a gente, né? Muito sutil, de ir aos pouquinhos, mostrando assim, preparando a gente para aquilo que Ele queria realizar na nossa família, né? E aí, num belo dia, no final do ano passado, perguntaram na caixinha do Ícaro de Carvalho se eles tinham tido filhos só quando a situação financeira deles era estável. E aí ele respondeu bem assim: vocês não entendem. É preciso sempre que a gente primeiro dê o passo. Deus sempre vem e coloca a tábua. E aí, assim, se tinha uma inquietação ali, a paz foi embora para sempre. Acabou, a inquietação tomou conta. Eu lembro que eu mostrei aquele story pro Guilherme, não falei muita coisa, só mostrei e falei, eu não sei se a gente confia em Deus o suficiente, sabe? E ali ficou martelando na minha cabeça a questão da gente condicionar, sabe? Essa abertura, a melhora do Arthur, aquilo ficou assim, e agora, né? Será que é isso mesmo que a gente tem que fazer? E próximo disso, eu não sei se foi junto, eu não lembro direito agora, eu tive uma infecção pulmonar que durou semanas, assim. Eu fui várias vezes seguidas no pronto-socorro, tomei muito antibiótico, muito remédio, tive muita febre. E isso altera muito, né, o ciclo, os sinais de fertilidade, enfim, isso alterou bastante naquela época o meu ciclo. E eu comecei a ter dificuldade de saber em que período que eu estava. E aí eu lembro que eu conversei com o Gui e falei assim, olha, não sei, tô meio perdida, assim, não tô sabendo, né, em que momento eu tô, porque acabou, né, tipo, tô numa situação completamente diferente agora, com toda essa infecção, essa febre, esses medicamentos, tudo. E aí a gente sentou e falou, não, mas a gente não quer ter, a gente não quer ter. Mas tá, vamos assumir o risco então. Bem assim, né? Tipo, vai entender a lógica. E aí, no mês seguinte, eu tava grávida. Né? Como eu falei, o Billings depende de disciplina. Não dá pra perder isso de foco, né? E aí, eu lembro que eu decidi fazer o teste, porque mais por precaução, assim, porque eu não tinha muita certeza se eu tava realmente grávida ou não. Tava meio perdida ainda naquele retorno de ciclo que não tinha acontecido direito. E aí, quando eu vi o resultado, assim, me deu um frio na barriga. Mas completamente diferente do frio na barriga do exame do Arthur e da Malu, assim. Foi... Nossa, foi bem difícil, assim, sabe? Um monte de pensamentos me invadiu, assim. E eu lembro que os principais que vieram naquele momento, assim, foi como é que eu vou contar para as pessoas e o que é que elas vão pensar de mim, assim. O julgamento nem acontecendo, ele já estava me bombardeando, né? E... Só que daí, assim, as linhas, elas estavam ok, Só deixa fala. eu fazer um parênteses. Amanhã a gente vai fazer a live é com a Tati Amaral. Ela é maravilhosa, assim, ela tem 6 filhos, está grávida do sétimo. E aí ela contou numa live que ela, agora quando engravidou do sétimo, o sexto tinha 3 meses. Uau. E foi a diferença mais menor, assim, né? Foi a menor diferença entre os filhos. E aí ela pensou, agora vão me crucificar. Ela disse assim que ela foi pro banho e ela chorava e ela falava, Deus,
eu não tenho culpa, eu não tenho culpa, eu só tô aberta à tua vontade e vão me crucificar. O que que as pessoas vão falar? Eu já tenho 6. O neném tem 3 meses, eu tô grávida de novo, meu Deus, vão me crucificar, eu não tenho culpa. E ela disse que ela ouviu, assim, enfim, Deus falou com ela, né? Ela ouviu como se fosse Deus falando com ela, ele dizendo assim: eu também fui crucificado e eu não tinha culpa. E é isso, assim, sabe? Além da gente carregar a cruz ali, que, claro, o filho é uma graça, mas é uma cruz também, né? A gente ainda tem que aguentar as cusparadas, porque é isso. É um calvário com cusparada. A gente tem que estar preparado, assim. O mundo não está preparado para as famílias numerosas, né? Nem de famílias numerosas, mas, assim, para abertura à vida, para essa loucura que é colocar a nossa fertilidade nas mãos de Deus, assim, né? Sim. Deixar Deus ser Deus dos nossos filhos, né? As pessoas não estão preparadas para isso. Justamente por causa de toda aquela questão de conforto que tu falou, assim, enfim, né? O julgamento vem da nossa casa, dos nossos pais, dos nossos avós. Não é de gente que não conhece a gente, né? De gente próxima mesmo. Não, é bem, bem Então, próximo. assim, quando a gente toma essa decisão, né, de se abrir, a gente pode ficar preparado que vai vir com os paradas. Vai, sempre vem. Ou uns comentários irônicos, pelo menos, né? Nas entrelinhas a gente entende. Já recebemos alguns. Mas, enfim. E nem precisa, assim, nem precisa ter 4, 5 filhos, né? Eu tenho uma amiga que foi à missa grávida com uma menina na mão, assim, uma menina de 3 anos. 2 filhos. E veio uma senhorinha e falou: olha, vou te dar um conselho, hein? Para por aí. Nossa. Como assim? Tipo, as pessoas realmente acham que têm direito sobre o útero alheio, né? Que podem sair opinando, assim, enfim. Então, a gente tem que ter paciência, caridade, enfim. Mas continua. Até, tipo, indo um pouco ali na frente, depois eu vou voltar, mas algumas piadinhas que a gente ouviu foi quando, né, quando a gente anunciou da Letícia, foi parabéns, vírgula, não vão fechar a fábrica. Então, tipo, não sei, né? Mas, enfim, aquele A comentáriozinho que fala melhor tudo, né? resposta, a melhor resposta é do Ítalo. Fábrica que dá 100% de lucro e a gente não fecha? Boa. Vou começar a usar. Essa é boa. Pois é. Então, daí, como eu ia falar, né? O resultado estava ali positivo, mas ao mesmo tempo, também não sei se era minha cabeça ou não, tava meio mais ou menos apagado. Daí eu falei, não deve ser positivo, vou fazer outro para ter certeza, né? Acho que talvez eu teria feito mesmo que tivesse super claro, porque eu falei, não pode ser, né? E aí eu até brinco aqui que quem é fã de Friends como eu e vai lembrar da Rachel quando ela faz o teste no casamento, Deus deu um de Phoebe pra cima de mim e o segundo resultado deu negativo. E aí eu fiquei olhando para aquela linhazinha sozinha ali no teste, pensando, ai que bom, que alívio. Foi só um susto. Não era isso, não era isso que eu queria ver, não era isso que eu estava sentindo, assim. E aí eu decidi fazer o terceiro teste. Foi aqui em casa? Na tua casa, inclusive. E aí aí veio positivo, e aí tudo que eu tinha sentido no primeiro teste foi embora. Assim, eu fiquei extremamente feliz na hora de estar grávida. Eu vi que, assim, não, realmente eu queria estar grávida, né? E eu sabia que não ia ser fácil, eu sabia que ia ser extremamente difícil por tudo, né? Pelo julgamento, pela nossa família, enfim. Mas não importava, assim, eu estava realmente feliz naquele momento, era tudo que eu sentia, né? E só que a nossa felicidade, ela acabou durando só uma semana, né? Eu cheguei a fazer o beta, ele foi 2 dias depois, eu acho, confirmou que eu estava grávida, cheguei a ter uma consulta com o obstetra, tudo. Eu não conhecia nenhum aqui em Floripa, então tinha ido para me conhecer. E aí naquela semana a Maria Luísa fez 3 anos e no domingo era a festa de aniversário dela. E no sábado à noite eu comecei a ter um sangramento. E aí eu cheguei, e aí na emergência do Ilha, né? A médica avaliou tudo, falou que podia ter sido Ô, Manu, só um pouquinho. Vai dar 1 hora. Eu acho que vai continuar, tá? Se não continuar, eu começo outra live, tá? Mas eu acho que vai continuar.
Tá, Continua falando. Se cair, eu entro de novo. beleza. Daí eu fui no Ilha, né? Ela avaliou e falou que podia ser só uma ameaça de aborto ou que podia ser um aborto, né, acontecendo, que era para eu ficar de olho no fluxo, para ficar alerta se o fluxo aumentasse, enfim. E o fluxo só aumentou, né? No dia seguinte, durante a festa, eu passei o dia inteiro da festa com um fluxo bem grande, assim, né? Eu ia no banheiro, estava sempre checando e continuava saindo sangue, e aí o desespero aumentando. E aí um certo ponto, eu vi assim, não tem como tanto sangue, né? Tá certo, isso com certeza é um aborto. E eu lembro que eu tava no meio da festa dela e eu fui para um canto lá fora, assim, e comecei a chorar, né? Até algumas pessoas vieram conversar comigo. A minha irmã sabia o que estava acontecendo, já deu ali uma disparada, né, no pessoal. E eu desconversei as outras pessoas que vieram, porque acho que pouquíssimas pessoas sabiam. E o que eu sentia na hora, assim, era dor. Eu sentia muita dor, assim. Uma dor que eu imagino que é tão grande quanto se eu tivesse planejado e idealizado aquela vida, assim, sabe? Não havia outro sentimento ali. E não senti de nenhuma maneira, como a gente chegou a ouvir, que tinha sido um livramento, né? Isso não se passou pela minha cabeça, né? E, enfim, assim, depois dessa perda, a gente acabou dando um tempo para o corpo voltar, né, ao ciclo natural. E quando a gente foi vendo que estava chegando de novo perto do período fértil, foi quando a gente sentou e olhou um para o outro e falou, e aí? Né? E agora? E eu falei, para mim essa vida veio para me mostrar que eu quero, eu tô pronta, tô aberta. Foi isso, foi para isso que ela passou por nós, assim, né? Durou tão pouquinho, mas veio com uma missão enorme, assim, de mostrar que era isso, né? E, e aí a gente decidiu que a gente então estava pronto para dar aquele passo, né? Que a gente tinha dado sem querer e agora a gente estava dando consciente, né? E aí no mês seguinte a Letícia já tava sendo gerada. E eu lembro que nesse período, assim, entre a perda, né, e a descoberta da Letícia, algumas vezes, assim, eu me peguei me perguntando, assim, mas por que a gente quer, sabe? Por que a gente está desejando essa vida? Por quê? Porque as outras tinham sido tão planejadas e essa estava tão, né, fora daquilo que a gente tinha imaginado que eu me perguntava, assim, por quê? Por quê? E várias vezes, assim. E aí, lá pelas tantas, veio assim num lampejo, né? Me veio um sopro e a resposta veio muito clara, assim, não é tu que quer, é Deus que quer. Tu é instrumento, ele precisa de ti para essa vida vir ao mundo. E não tem nada a ver com o que tu quer, tem a ver com ele querer e precisar do teu útero, precisar de vocês dois para fazer essa vida chegar ao mundo. E ali eu entendi. Ali para mim ficou muito clara a abertura à vida, né? Não tem nada a ver com aquilo que eu quero, né? Honestamente, assim, eu ainda estou tendo dificuldade para enxergar a nossa rotina, né? Com esse bebezinho que vai chegar, que é uma rotina bem intensa, bem louca, né? Eu não vou dizer para ti que a gente é aberto porque deseja uma família numerosa, porque eu estaria mentindo se eu dissesse isso. Para mim, 3 é um número bem bom já. Mas é como eu falei, não é o que eu quero, não é o meu querer, entendeu? É estar disposta e aberta a se deixar moldar por ele e para entender e enxergar a É mensagem. um caminho também de descobrir o que Deus quer, Uhum. mas de querer o que Deus quer, Exato, né? exatamente. Aí eu repito isso muito em oração. E é uma oração que eu faço muito até direcionada ao Arthur, assim, né? Quando eu fico pedindo para ele para nos dar assim a graça da recuperação dele, eu sempre emendo assim, mas me faz querer o teu querer. Me faz querer o teu querer, eu sempre repito isso. E é isso, né? E aí para fechar com chave de ouro a história, há um mês atrás, mais ou menos, acho que foi, o Guilherme, que estava há 4 anos, já mais de 4 anos sem trabalhar, recebeu uma proposta caída do céu, tipo, literalmente caída do céu, assim.
E é algo que, assim, que ele sempre teve vontade de fazer, sempre quis, assim, seria algo que ele sabia que ele gostaria de fazer e se daria bem fazendo. E que, além disso, ainda se amolda exatamente nas nossas circunstâncias, assim, que ele consegue ter a flexibilidade para estar com o Arthur, para estar com a família, para lidar com toda a nossa rotina e tá trabalhando, né? Tá de volta no mercado de trabalho e tá recebendo e podendo ajudar financeiramente em casa, assim. Tipo, é isso, né? Não E tem como não assim, confiar. quando, não, quando tu me contou, eu comecei a rir muito, assim. Porque eu lembro o dia que eu fui aí, que o Gui tava assim, essa semana queria estudar, mas aí eu comecei um curso, aí comecei outro. Eu fiquei pensando, deve ser muito difícil pro Gui mesmo, porque homem precisa trabalhar, né? Homem precisa, eles se realizam através do trabalho de verdade. Então eu fiquei assim, né? Deve ser um sacrifício grande para ele largar tudo, assim, para ficar com o Arthur e tal. E aí Deus estava cuidando de tudo, assim, né? Deus, ele deu mais esse carinho, assim, não, peraí, Gui, tu não vai ficar sem trabalhar para sempre, tá aqui, ó. E foi totalmente inesperado, ele não estava procurando. Totalmente, E totalmente. é incrível, assim, como essa história se repete. O modus operandi de Deus é muito parecido, assim, sabe? A criança tá nascendo, passa num concurso, engravidou, perdeu o emprego, daqui a pouco conseguiu um emprego melhor. É Uhum. aquela coisa, né, que São José Maria Escrivá fala, junto com cada filhinho vem um pãozinho embaixo do braço. E é assim, é batata, é incrível, assim, a gente não sabe nem de onde vai vir. Eu também, grávida da Julinha, com 37 semanas tomei posse no concurso público. Então, assim, realmente é incrível a providência, né? Amanhã a gente vai falar bastante sobre isso com a Tati, a providência de Deus. Como Deus vem e socorre, assim, como Deus não deixa faltar nada, Uhum. nada, como Deus é generoso com famílias generosas, assim, né? Então, é isso. Queres falar mais alguma coisa? Eu acho que é isso. É... é muito bom estar aqui dividindo isso, assim, dá um frio na barriga, mas estou satisfeita de ter feito, assim, acho que é algo que eu queria fazer, né, dividir, mostrar como eu passei de um extremo a outro, assim, sabe? E, e muito grata, assim, o que eu sinto hoje é muita gratidão, sabe, pela minha família, assim, eu e o Guilherme, meu Deus, acho que eu nunca fui tão feliz na vida, é aquela frase do Gui, sabe? Nunca a gente teve tão nada e tem tudo, né? E eu realmente, assim, nossa, eu me sinto muito rica, assim, é a sensação que eu tenho é que tô milionária com esse filho aqui. Porque a família Gente, tá 39 semanas. 39 39 semanas, semanas. 39 Tá aí a semanas, qualquer hora. a Que coisa qualquer mais hora. linda, Manu. Agora ela tá Qualquer liberada hora. para vir, né? Porque até então. Não, eu tava aqui, ó, por favor, Letícia, mais um dia, mais um dia, mais um dia. A Tati, que é amanhã, também tá de 39. Ela também tem Sim, que tu segurar. É o comentou. sétimo filho, por favor. Fica no É. forninho. Então, Tá, Manu, queria te agradecer pra gente. ela tá 39. pra junto comigo, então, né? Aham, a qualquer Estamos momento. juntinha. Então, amiga, queria te agradecer, tá? Porque eu sei que não é fácil, né? Não é fácil falar da própria vida, dar testemunho, é uma exposição, é se colocar a cara a tapa, é tudo isso, assim. Mas e a gente precisava, né? A gente precisava desse teu testemunho, porque realmente é muito fácil, sei lá, eu aqui falando que nunca passei por nada, que, né, que não tenho nenhum motivo grave, nem próximo de grave, que, enfim. E aí vem tu com toda uma bagagem, com toda uma história e mostrar assim, não a história de vocês, né? Aquilo que eu sempre falo. Não é a história de vocês, mas a história de Deus na vida de vocês, em cada detalhe. Sabe? Como ele preparou lá desde o teu TCC, ele te preparou para Aham, isso, sabe? aham, até lá, Tudo né? tava exatamente assim, ele foi deixando as pistas na história de vocês, sabe? Aí veio essa tal dessa revista que falava do anticoncepcional. Então, assim, quando a gente. Só voltando a frase lá daquele cartão que eu nem lembrava, tá? Tu falou, eu não lembrava. Daí eu Ah, pensei, eu é? acho que foi o Espírito Santo mesmo que inspirou. Que falava que quando a luz. Como é que era?
Quando a luz... Quando a luz de Deus ilumina a nossa consciência, torna-se impossível desviar os olhos da verdade. Quando a gente realmente abre o coração para que Deus ilumine a nossa consciência, a gente não consegue fugir, né? A gente não consegue mais fugir. A gente não consegue ficar em paz, sabendo que está destoando assim da vontade de Deus, né? Que está fugindo da verdade. Então, acho que essa é a mensagem que fica, sim. Agradeço muito. Amanhã tem Tati, quarta tem Deia, quinta tem a mãe dos 11. 11, estavam falando aí o pessoal da cesárea. A mãe dos 11 tem 10 cesáreas. Um parto normal e 10 cesáreas. Sexta tem o João Malheiro falando de virtudes, de educar os filhos na virtude. Sábado, a Lari, minha comadre, vai falar sobre relacionamento, né? Porque muitas mulheres querem viver a abertura à vida, querem viver todas essas coisas, querem educar os filhos na fé, mas os maridos não estão tão de acordo, né? Então o tema da live é eu quero, mas meu marido não. Então como que a gente pode lutar aí para que dentro, né, dentro do nosso matrimônio essas coisas realmente funcionam? E domingo a gente tem um encerramento com o lançamento do nosso jogo do texto, com o e-book do Advento. Tem tudo isso ainda pela frente. Então, Manu, dá um sorriso aí pro pessoal, dá um print e compartilhar para mais gente ver essa live. Faz uma pose aí. Ai, sou péssima Printem. Tá ótimo, amiga. Muito obrigada, boa noite. Desde que a Letícia me permita, eu vou estar por aí. Senão depois vai Tá, ficar tô salvo, esperando né, foto Keke? da... Vai ficar salvo, se Então Deus tá quiser. bom. Agora eu vou ver, né? Se o Instagram me deixar salvar, vai salvar. Então tá. Tá? Se E as deixar outras eu lives acompanhar também. alguma coisa, eu volto aqui depois. Sim, vai ficar tudo salvo no IGTV, a não ser que dê algum problema aqui no Instagram. Mas a princípio, sim, depois eu vou passar pro YouTube também. Tá Beleza. bom? Então Tá tá, bom, tô então. esperando uma foto da Letícia recém-nascida. Pode deixar, combinado. Tá bom? Tchau, querida. Então tá, gente. Beijo, Beijo. boa noite, até amanhã. Até. Tchau, tchau. Tchau.